Me conta uma coisa, como é que você se considera? Você é um bruxo ou é um sacerdote? O que é que você cultua? Diz para mim. Você cultua lendas e mitos, histórias, ou você cultua divindades? Diz para mim, você tem tradições ou você faz o seu culto a partir de fundamentos ancestrais? Qual é o seu culto? Quem é você? O que você é? Você é um sacerdote ou você é um bruxo? Você atende as pessoas para melhorar a vida delas, para cuidar da espiritualidade delas, ou para fazer feitiço? Vamos bater um papo sobre isso hoje. Eu quero saber o que você é, quem é você e o que você cultua. Você é um bruxo ou é um sacerdote? Vamos conversar sobre este assunto hoje e você está no canal do Tata e esta é a Conversa de Candomblé. Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila. Desde já eu já te peço para descer, se inscrever, dar o seu like ou o seu dislike e compartilhar o vídeo. Para você não esquecer durante o vídeo ou no final. Já faz isso já. Estou esperando. Desce lá. Se inscreve lá. Pode ir, estou te esperando. Tá. Voltou? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você acabou de ajudar na divulgação de uma religião séria, correta, com uma religião com ciência, com tradição e fundamento. E você também ajudou a combater a picaretagem, a malandragem, a safadeza, a desonestidade e a marmotagem nos meios de comunicação e na mídia quando se fala da nossa religião. Mas, voltando ao nosso assunto, vamos falar sobre o nosso culto propriamente dito. Você cultua o quê? Quem é você? Qual é a língua que o seu culto fala? E qual é o culto que você pratica? Mas vamos falar isso depois da vinheta. Então roda a vinheta. Olá, queridos irmãos. Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila e é com uma imensa alegria que eu estou aqui para convidar a todos para um grande evento religioso no dia 26 de junho próximo. Neste dia, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai considerar mim e a outras lideranças das religiões afrodescendentes a comenda da Ordem dos Guardiões da Cultura Ancestral. E eu espero que todos estejam lá para participarmos desta festa tão bonita da nossa religião. Espero todos lá, dia 26 de junho, na Assembleia Legislativa. Um beijo a todos. Do pé! Olá, pessoal. Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila. Essa é a Conversa de Candomblé, a nossa conversa semanal sobre os assuntos que rolam dentro do barracão, do terreiro, da roça. E você é muito bem-vindo na nossa sala de bate-papo. Desde já, eu peço novamente para você descer, se inscrever, dar o seu like ou seu dislike e compartilhar o vídeo com seus amigos, seus parentes de santo, as pessoas que você gosta. E se você não gosta de mim e nem dos meus vídeos, pode compartilhar com as pessoas que você não gosta, com seus inimigos. Tá joia? Muito obrigado e sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o culto ancestral. E a pergunta que eu faço é: o que você cultua? Quem é você? Você é um bruxo ou é um sacerdote? Existe muita confusão com relação a isso. E uma outra coisa, você cultua o quê? Divindades ancestrais, elementais, você faz um culto à natureza, ou
você cultua lendas. Seu culto é baseado nos ensinamentos dos antigos ou nas lendas e mitos? Esse aqui é um livro muito importante, que é do meu querido amigo Reginaldo Prandi. Muita gente tem esse livro em casa. Mitologia dos Orixás, do professor Reginaldo Prandi. Igual a esse livro aqui, tem um monte. Aqui mesmo na minha estante tem um monte e nas outras estantes que eu tenho nos outros lugares tem mais. Nós temos aqui um livro espetacular da Galinha, chamado Galinha de Angola, do Arno Vogel, Marco Antônio da Silva Melo e José Flávio Pessoa Barreto. Da mesma maneira que você encontra na internet muitos trabalhos científicos sobre a tradição dos griots e dos mitos de Fá. E sobre as tradições que foram nos passadas de geração em geração. Eu mesmo sou um dos escritores que tragam essas informações. Mas eu sempre deixo muito claro, o culto ele não pode ser baseado nos mitos. O culto ele precisa de uma coisa chamada hermenêutica, que é a metodologia pela qual você vai desenvolver a liturgia do seu culto. É a hermenêutica que vai explicar o culto que você vai praticar. Só que ao invés de construir hermenêutica, de praticar a hermenêutica que nos foi deixada pelos nossos ancestrais, e automaticamente a liturgia que ele nos passou, eles nos passaram, tem gente que faz culto baseado em lenda, em mitologia. Isso está totalmente errado. A mitologia, os mitos de Fá, os poemas de Ifá, né, os itãs de Fori, esses mitos são, como o nome já diz, é mito. É uma história que foi criada personificando as divindades, mitificando essas divindades para construir uma narrativa para que as pessoas, no decorrer dos séculos e dos milênios que se passaram, pudessem manter o culto original. Para isso, precisavam de poemas épicos sobre personagens que foram criados. Os orixás, eles são divindades da natureza. Agora, a divinização dos reis, dos caçadores, dos guerreiros, dos generais, das heroínas, isso foi construído a partir da mitificação. Ou seja, criou-se mitos. Criou-se mitos para que hoje nós pudéssemos ter noção do que é o culto. Então os griots, eles decoravam esses mitos e passavam de geração em geração a partir da recitação desses mitos de Fá. Esses mitos de Fá chegaram para nós. Só que, não obstante, esses mitos acabaram sofrendo alterações. E criou-se uma coisa que nem deveria ser levada a sério, que são as lendas. Então tem lenda de Choroquê, mas Choroquê não existe. Então como é que tem lenda de Choroquê? Choroquê é um termo que se diz que chorou, falou, ok, alto. Ogum falou alto, ele falou na montanha. Então quando ele fala alto, ele é um chorô, ok. E ele também é um sorô, ok, ou seja, sorô culto, ele é cultuado na montanha. Sorô, cultuar. Por quê? O deus da montanha é Babaoloroquê. Ele é o deus da montanha. Mas Ogum é cultuado na montanha de Oquê. Os mitos contam a história de que Ogum volta para a tribo e o povo está calado e ele começa a cortar a cabeça, que é a hora que ele é o patacori, ou seja, que ele corta as cabeças. E aí quando ele percebe que ele fez besteira, então ele sobe na montanha, ou seja, um sorô, que ele sobe a montanha e lá ele grita alto, um choroque, e se encanta naquela montanha, nos metais.
Ele enfia o facão dele e se encanta. Tem os mitos que contam, o mito que conta a história de Odé, de Dana porque é Dan, ou seja, o Odé que mata a cobra de Oxumaré e come. E Oxumaré então estoura o peito dele e fala, eu não sou, caça para que se alimentes de mim. E aí então Odé, Dana, morre e aí vira um pássaro e vai embora. Isso é mito de Fá. Mito, são poesias. Se vocês procurarem aqui, o que vocês acham? Aqui tem mitos que falam de todas as coisas que vocês praticam. Agora, você não pode basear o seu culto pelos mitos. Você pode entender o culto através dos mitos, mas não praticar. A prática, ela é hermenêutica. Ela é um conjunto de informações litúrgicas e antropológicas que vão construir uma identidade religiosa e constrói o seu culto. Mas é a hermenêutica que vai te dar isso, não é o miticismo e muito menos o misticismo. Porque quando a gente entra em misticismo, entra na segunda pergunta que eu fiz. O que é que você cultua? Você cultua uma religião com deuses elementais da natureza, você cultua a natureza através dos orixás, dos miquice ou dos voduns? Ou você cultua a superstição? Você é um cara supersticioso ou um cara espiritualizado? Você é uma pessoa que baseia o seu culto na oferenda e na troca, a partir desta oferenda e desse sacrifício, com a divindade que você tem como patrono da sua casa, da sua vida e da vida dos seus filhos, de santo, ou você cultua ancestralidade, a superstição ancestral. Aí você cultua o misticismo. Então, lembra que a gente, na primeira parte desse vídeo, nós falamos do miticismo, ou seja, da construção de mitos. Agora nós vamos falar do misticismo. 90% das pessoas cultuam misticismo. Superstição. O culto é mais supersticioso do que propriamente religioso. Então constrói-se um monte de misticismos, de superstições, essas superstições que antigamente foram criadas para colocar medo nas pessoas da tribo, ou nas pessoas do quilombo, ou nas pessoas da comunidade dos negros libertos. Essas lendas que construíram essa superstição, ela funcionava para manter essas pessoas dependentes das lideranças ou tribais ou quilombolas, para que a comunidade estivesse protegida. Então se construía mitos. E construía-se então os mitos místicos. Na África você vai encontrar muitos encantados. E não é só lá, você encontra aqui no Brasil também. Então você tem a figura de Saci Pererê, de Matita Perê, de Curupira, de Iara, de Boitatá. E a Jurema tem Malunguinho, que não se sabe se ele viveu ou não. Lá na Venezuela eles têm a figura de Maria Lhonza. E daí por diante. Cobra d'água, boto, cor-de-rosa. Então tem as figuras místicas. Você cultua o quê? Você cultua orixá ou misticismo? Ou figuras místicas. Você cultua histórias místicas que não têm sentido religioso. A maior parte das pessoas cultua o misticismo. E aí vem a segunda metade do misticismo. Você recebe para as pessoas, para cuidar delas, na sua vida espiritual, abrindo seus caminhos para que elas possam encontrar a felicidade, a paz,
resolvendo seus problemas de saúde, seus problemas espirituais que podem acarretar em problemas psicológicos, ou você atende pessoas para fazer feitiço, para separar marido de mulher, mulher de marido, para a mulher pegar o marido da outra, para o cara que quer matar o irmão para poder pegar a herança dele, ou quer que o desafeto sofra um acidente, ou mesmo o sujeito que quer ganhar um dinheiro do qual ele não tem direito. É isso? A sua religião serve para isso? Então você não é sacerdote, você é mago, você é bruxo. Agora, isso é totalmente errado? Não. Só que não tem nada a ver com a religião. O candomblé, antes de ser candomblé, ele era só isso. Havia os feiticeiros na África, haviam gente que fazia feitiço para poder, feitiço de vingança, feitiço para ganhar uma guerra, feitiço para o sujeito poder ter uma boa colheita, ter um bom casamento, para a mulher conseguir ter filhos saudáveis. E tinha, e tem até hoje. Não é um problema. O trabalho feiticeiro. Eu vou usar esta palavra para que nós possamos nos entender sem que haja nenhuma falta de entendimento, para não ficar sobrando nenhuma aresta, nenhuma beirada nisso, para que você possa entender exatamente do que eu estou falando. Eu estou falando da palavra feitiço, que é uma palavra que eu não gosto, mas é justamente isso, bruxaria, feitiço. Era assim na Europa que era chamado tudo isso, entendeu? Na Europa era chamado todo esse envolvimento de feitiço, de bruxaria. E muitas mulheres e muitos homens foram para a fogueira por conta dessas ações. A maior parte das mulheres que foram para a fogueira eram mulheres sábias, que sabiam manipular as ervas, o produto da terra, fazer poções e fazer remédios. Por isso elas viviam muito mais do que os homens. Isso era feitiçaria para eles. E essas mulheres sábias acabavam indo para a fogueira. As feiticeiras chegaram no Brasil muito antes de chegarem os africanos. Os africanos chegaram no final do século XVII. Os primeiros navios negreiros aportaram aqui. Só que as feiticeiras já começaram a desaguar no Brasil, degradadas de Portugal, não só no Brasil, como na Argentina, em Cuba, lá em cima no Grã-Pará, ali naquela região do Maranhão e do Pará, parte da Amazônia, parte do Tocantins, parte de Minas Gerais. Você tem nas Guianas, na República Dominicana, em Cuba, no Haiti, na Jamaica, já no final do século XVII, começo do século XVIII. Essas bruxas europeias já começaram a chegar por aqui, muito antes. E olha, elas já trouxeram, antes de se imaginar que viriam africanos para cá como escravos, já existia a invocação de Maria Padilha. Maria Padilha foi uma rainha que morreu em 1377 em Castélia. Ela teria sido proto-rainha do rei Dom Pedro I. Já no começo do século XV, já haviam feiticeiras e bruxas nos seus salés que já cultuavam Maria Padilha, que era chamada de Dona Maria Padilha e toda a sua quadrilha, Dona Maria Calha e toda a sua canalha. Então elas já chegaram muito antes. E já se fazia esse tipo de bruxaria europeia aqui no Brasil antes de Umbanda, Candomblé, Kardecismo, Quimbanda, Jurema. Não existia nada disso aqui ainda. O que existia era só a pagelança dos índios. E chega essa magia europeia, antes de todo mundo. No final do século XVII, começam-se a existir escravos livres. Muitos escravos livres no Brasil. Precisavam viver de alguma coisa. Então, todo africano sabia fazer algum tipo de magia.
Então você tinha as chamadas bruxas europeias que faziam os trabalhos dela, como uma mulher chamada Maria Antônia da Silva, e você tinha as africanas e as filhas de africanas libertas que faziam uma coisa chamada calundu. Eu falo isso neste livro. Neste livro está muito bem contado, muito bem detalhado. O livro As Três Marias. Está muito bem detalhado essa questão da feitiçaria no Brasil. A história da feitiçaria no Brasil está bem detalhada nesse livro. Então, se você quiser saber mais sobre bruxaria no Brasil, compre este livro e ele vai te ensinar bastante. As Três Marias. Fala comigo depois. Muito bem. Voltando. Existia, então, no final do século XVII, no final do século XVII, começo do século XVIII, para frente, uma coisa chamada calundu. O calundu, eram pessoas que tinham noções de bruxaria familiar lá da África e atendia pessoas, e muitas ganhavam muito dinheiro. Dona Luísa Pinta, lá de Sabará, em Minas Gerais, tinha uma boa vida. Pena que foi presa pela Inquisição e levada para Portugal. E lá a gente não sabe se ela foi queimada, se ela morreu na cadeia. A documentação dela está lá na Torre dos Dois Tombos até hoje. Você pode consultar lá. Lá em Portugal, tá? Então, quando a gente fala sobre bruxaria, sobre feitiçaria, sobre a movimentação, a transmutação do inexistente ao existente, ao fato que essa transmutação da chamada da existência daquilo que não existe, essa transmutação energética, isso é bruxaria. É você chamar a existência aquilo que não existe, a partir de vários, por invocação, por mantra, por manipulação de objetos. Aí cada bruxo sabe o que vai fazer. Agora, o calundu fazia isso, só que no exatamente em 1830 se funda a primeira casa de candomblé do Brasil, chamada Ileaxé e Anaçu Oká, que é a Casa Branca do Engenho Velho, pelas três princesas de Oió, Iadetá, Iadelá e Anaçu. Depois existe uma separação, é criado o Gantuá, depois o Opoafonjá, depois o Alaquetu, nesse interim também o Axé Oxumaré, os Jejes criaram as casas do Recôncavo, principalmente a Dona Maria Ludovina criou as casas do Sejarrundê. Na mesma época você tem a criação lá no Maranhão das casas de encantaria, do tambor de mina, do minajeje, e aí o candomblé ele passa a existir. No meio do século XIX, você tem a criação do Inzotombeici por Maria Neném, que é a primeira casa de Angola, e ele se espalha para o Brasil inteiro. Chega no Rio de Janeiro no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, mas já havia um tipo de candomblé com os africanos lá, que lá ele vai ser chamado de candomblé, lá no Rio de Janeiro, não é na Bahia. Ele é chamado de candomblé no Rio de Janeiro, ele já era chamado de candomblé, aquilo que os africanos faziam. Aí, tudo isso vira culto. Culto. Por quê? Porque os iorubanos trouxeram uma coisa que os bantus não trouxeram. Não vieram presos. Trouxeram sacerdotes. Trouxeram pessoas sábias dentro da cultura religiosa. E quando não tinha, esses sacerdotes eram enviados para o Brasil para poder dar auxílio religioso para essas pessoas que estavam começando a construir o que nós conhecemos como candomblé hoje.
Então tem muita gente que veio da África, que não era escravo, veio para ajudar a criar o candomblé. Bombo cheio de Bubitico e os outros. Então o que nós cultuamos é divindade, elemental. Nós cultuamos os elementais da natureza que nós chamamos de orixás. Nós não somos mais bruxos e magos. Esse é um outro departamento que não pertence ao candomblé. Ele nunca teve guarida no candomblé. Ele ficou no Calundu, depois ele passou para Cabula e ele vai para Macumba Carioca e ele ajuda a criar a Umbanda, porque o Omolocô também não fazia esse tipo de coisa. Então, quando o Omolocô se integra à Macumba Carioca para criar a Umbanda, o Omolocô traz o seu culto. O seu culto. E a Macumba Carioca traz a própria feitiçaria, a bruxaria, a magia propriamente dita. E esse conluio dessas duas culturas que vai formar a Umbanda. Entendeu? Então a pergunta que eu estou fazendo para vocês, eu vou deixar aí, eu quero que todo mundo, assim que acabar o vídeo, desce aí, comente, diz para mim o que você pensa, conta para mim quem você é. Olha, Tata, eu sou bruxo, eu não sou pai de santo. Eu não sou mãe de santo, meu negócio é fazer feitiço, meu negócio é dinheirinho na mão, bundinha no chão, eu não quero saber. Se não tiver dinheiro, o sujeito quero que ele morra à míngua. Nós falamos de Axixê a semana passada. Então, o filho de santo para mim é só mais um cliente, se ele não tiver dinheiro também, ele que morra, ele que se dane. E para mim é dinheiro. 90% dos sacerdotes hoje é isso. E não só do candomblé, hein? Não é só do candomblé. Você encontra esse pensamento na Umbanda, na Jurema, no Catimbó, no Nagoebá, no Batuque, em todas as religiões de matriz africana. E que é de uma tristeza muito grande a gente ver esse tipo de coisa. Por isso que eu estou perguntando, você é o quê? Você é um bruxo, um comerciante da religião? Ou você é um sacerdote cuja única missão é o culto ao orixá? A única missão é o culto ao orixá e o cuidado com os seus omó, lesse orixá, os seus omó, os seus filhos, os omó egbé, os filhos da casa. Você tem compromisso com essas pessoas? Mas o seu compromisso ele vai até onde? Até o momento em que eles têm dinheiro para te pagar? Ou o compromisso é realmente um compromisso de okamimó, de coração aberto? Quem é você? Você é um comerciante da religião ou você é um sacerdote de orixá? Você é um bruxo que não se importa de destruir a vida das pessoas em troca de dinheiro? Ou você é uma pessoa que faz a interligação da divindade com a criatura, com as pessoas que procuram a sua ajuda? Esse acolhimento que você oferece para as pessoas depende ou independe dela ter dinheiro para te pagar? Fala para mim, se uma pessoa chegar na sua casa desesperada, precisando ser cuidada e não tem dinheiro, o que é que você faz? Você cuida dela ou só joga um banho nela e manda ela para casa? Quantas cestas básicas você ofereceu aí no seu Egbé, aí no seu Elê? Quantas cestas básicas você distribui por mês? Quantas pessoas, quantas famílias vocês estão ajudando, alimentando? Quantas campanhas do agasalho vocês fizeram? Qual é o tipo de acolhimento que vocês estão fazendo? Qual é o programa, qual é o projeto de apoio e solidariedade em doenças sexualmente transmissíveis e fatais, como AIDS, como sífilis? Como é que você trata os alcoólicos, os alcoólatras da sua casa, das famílias dos seus filhos e da comunidade em geral? Como é? Você exerce, o seu Ilê exerce
uma liderança comunitária no local onde ele está inserido, na articulação de políticas positivas para melhorar a vida das pessoas do seu entorno, a sua casa influi no local onde ela está de que modo? Isso é ser sacerdote. Se você olhar na Igreja Católica, o padre ele se mete em tudo. Na prefeitura, na Câmara, ele vai nas sessões da Câmara, ele vai na prefeitura, ele fala com o prefeito, ele fala com o delegado, ele pede justiça em casos de crime, ele procura o traficante para conversar com o traficante, para pedir que ele não cometa determinadas ações, ele conversa com a milícia, ele conversa com os policiais, ele conversa com a mãe de família, ele vai visitar os idosos. Aliás, como é que estão os idosos da sua casa? Eles estão sendo acolhidos? Quantos idosos desvalidos e sem família vocês já conseguiram instalar em algum abrigo público? Estou falando para vocês abrirem um abrigo aí de acolhimento para idoso e convivência. Estou falando de acolhimento, articulação para que os abrigos públicos possam receber esses idosos. Quantos você já conseguiu instalar? Qual é a mediação que você faz com a sua comunidade? Qual é? O que você representa para a comunidade? Ou você só lembra que eles existem quando eles batem no portão e vêm dizer que quer jogar búzio e tem que ter dinheiro no bolso? E aí você enfia um ebó desnecessário nele para poder arrancar uma grana. Ou então, se você é sacerdote, né? Aí se você é bruxo, essa pessoa vem querer roubar o marido da outra, matar o desafeto, fazer com que o colega de trabalho seja demitido do serviço para que ele possa galgar o cargo daquela pessoa. Isso é coisa? Você faz esse tipo de bruxaria? Ou você faz culto? Bem, são essas indagações. Hoje só foram indagações mesmo, gente. Então eu quero provocar vocês para conversarem comigo. Conversem comigo, comentem. Comentem. Falem comigo. Vamos debater. Tá bom? Agradeço a todos que estiveram comigo até esse momento, até o final do vídeo. Muito obrigado mesmo. Quero pedir para vocês que, se vocês não se inscreveram até agora, por favor, para o vídeo agora. Dá um stop, desce aí, se inscreve e acione o sininho das notificações. Vai lá, vai, eu te espero. Pronto? Beleza, obrigado. Obrigado mesmo. Você não tem ideia de como isso vai ajudar, tá bom? E eu quero dar, então, os nossos avisos que a gente dá sempre no final do vídeo. O primeiro aviso é que na quinta-feira nós teremos a nossa live, tá? Quinta-feira nós teremos a nossa live e não perca essa nossa live, porque nesta live eu vou falar sobre perseguição religiosa, sobre os traficantes de Cristo, sobre a situação que nós estamos vivendo com barracões de santos sendo invadidos e destruídos por traficantes e por milicianos. Então nós vamos tentar entender como é que acontece esse avanço pentecostal a um nível que se construa milícias de traficantes que são chamados de soldados de Cristo, que são nada mais são do que traficantes, que são abençoados por pastores evangélicos com a missão de expulsar os nossos irmãos das suas casas e das suas comunidades. E não só isso, se vocês não sabem, já vou avisar, nós vamos falar sobre isso porque eu não tenho medo, tá? O chefe do tráfico lá do morro de um dos morros mais perigosos do Rio de Janeiro, é um cara chamado Peixe. Esse cara é pastor.
E ele é o líder da comunidade de Israel, se não me engano, do Morro de Israel. E ele é líder, ele é o chefe do tráfico, e ele é o responsável pela expulsão dos nossos irmãos das casas deles, da destruição, do incêndio nas casas de Candomblé e de Umbanda lá no Rio de Janeiro. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos tentar entender como é que nós chegamos a este ponto, tá? E qual é a nossa participação, o que nós temos que fazer. Vamos tentar descobrir isso juntos nesta live de quinta-feira. Então, quinta-feira, às 20 horas, nós teremos a nossa live, tá bom? Nossos livros estão à disposição, coleção da Religiosidade Popular do Brasil, Zé Pilintra, Boa Noite para quem é de Boa Noite, As Três Marias, que eu mostrei aqui agora há pouco, Padilha, Mulambo e Quitéria, e Nas Ruas de Tranca-Ruas, Kizomba, Cosmogonia Bantu, Culto Congo Angola no Brasil. Esse livro é a Bíblia de todo angoleiro, então adquira e leia, tá bom? E nós estamos lançando a trilogia Axé Caminhos do Pé Preto. É minha obra-prima, é uma coleção em 3 livros, que você pode comprar separado ou na caixa. Na caixa tem uma promoção, tá bom? Então, tem esse QR Code, você pode entrar na nossa estante, escolher os livros que você quer, comprar por lá, ou fala comigo no WhatsApp, que eu acho que é mais ágil, inclusive, e eu mando para sua casa autografado. Às vezes ele dá uma atrasada, porque o correio é doido e eu sou mais doido ainda. Mas ele chega. Com certeza ele chega, tá bom? Então fale comigo no WhatsApp, que está aí, e a gente manda o livro para você, tá bom? Aqui embaixo você está vendo uma chave Pix. Nós não temos patrocinadores neste canal. E é por isso que eu estou pedindo colaboração. Quem quiser colaborar com qualquer quantia, qualquer corinho de rato, qualquer jabaculê, qualquer aqué, qualquer colofé, qualquer uoô, para ajudar esse canal e ajudar na divulgação e valorização da religião de matriz africana de qualidade e de responsabilidade, pode. E puder fazer isso, eu vou ficar extremamente agradecido, porque isso vai ajudar muito, que a gente vai poder fazer um impulsionamento no canal, comprar um equipamento melhor e poder continuar neste trabalho que é um sacerdócio que eu me propus a fazer para ajudar o povo de Santo, o povo de Candomblé, o povo de Umbanda a melhorar a qualidade do nosso culto, tá? Mais uma vez, se inscreve, aciona o sininho das notificações, compartilhe, comente. Eu estou esperando o comentário de vocês para a gente bater um papo. Tudo bem, gente? Muito obrigado a todos que estiveram comigo até agora. Nos cards tem a nossa playlist. Maratone o canal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não se esqueçam do nosso curso. Aqui está o curso. O link para a inscrição está na descrição do vídeo. Se inscreva, porque eu quero começar esse curso. As vagas ainda não foram preenchidas completamente. Estou esperando fechar o número de vagas, tá? Para a gente começar o curso de Ciência da Religião, tá? Que tá aqui. Então, você pode entrar nesse link que está na descrição e você vai poder fazer a sua inscrição para este curso legal que a gente vai fazer junto. Tá bom? Tá tudo certo, gente? Hoje eu fiz mais perguntas do que qualquer outra coisa, né? Então sendo pai da namorada, quando o namorado chega na casa vai conhecer a família, né? Enche o coitado de perguntas, pelo menos comigo foi assim. A bênção minha mãe, a bênção meu pai, ao passo que me lembrarei, direi e dirá. Colofé, Macuyu, Benoim, Mojubá, a do pé.